Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou José Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária desta quinta-feira, dia 28 de fevereiro, que tem como tema a couraça e o capacete são armas espirituais no combate ao pecado. O texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, que nos diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A lição do próximo domingo fala sobre conhecendo a armadura de Deus. Na leitura de hoje nós estamos observando duas peças dessa armadura de Deus, que é a couraça da fé e o capacete da salvação. E o tema diz que a couraça e o capacete são armas espirituais no combate ao pecado. Então, o que é o pecado? 1 João 3,4 traz uma definição sobre o pecado. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quando é que a pessoa peca? Quando ela faz as coisas contrárias aos 10 mandamentos da lei moral de Deus. Nos relacionamentos entre nós humanos, existem pelo menos 6 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Quando se desonra pai e mãe, se está transgredindo esse mandamento. Também tem não matarás. Quando a pessoa comete um homicídio, ele está transgredindo esse mandamento moral de Deus. Aí temos não adulterarás, temos não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Qualquer transgressão de um desses mandamentos, e também outros que são decorrentes deles, a pessoa está pecando, porque está transgredindo a lei moral de Deus. E essa lei moral, ela está gravada também na mente, na consciência de todas as pessoas. E o problema do pecado é porque ele separa o homem de Deus. Isaías 59:2 nos diz: mas as vossas iniquidades, que são perversidade, depravação, é também uma profunda violação da lei e da justiça, é um ato de injustiça, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Olha a gravidade do pecado no relacionamento Deus-homem e homem-Deus. Mas o Evangelho anuncia o perdão e a salvação da culpa e da punição do pecado. Marcos 15:16, Jesus disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O Evangelho é a boa notícia de que, apesar de o homem ser um transgressor da lei de Deus e por isso culpado, e por causa da culpa é sujeito à punição, a punição da culpa do pecado é a morte. Aqui nós vemos Jesus dizendo que quem crê no Evangelho é salvo, tanto dessa culpa como da penalidade do pecado. Romanos 5:1, nós vemos o efeito do Evangelho na pessoa que crê. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus foi o pacificador entre nós e Deus, porque Ele pagou o preço da nossa culpa. E agora, através dele, nós podemos ter paz com Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem ouve o Evangelho e crê, fica livre da penalidade do pecado. Não só da culpa, mas da penalidade do pecado. E a nossa luta contra o pecado não terminou. Hebreus 12:4 diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Muitos de nós não temos sofrido agravos nesse nosso combate contra o pecado. Mas em alguns lugares, em alguns países, nossos irmãos sofrem muitos agravos, sofrem muitas retaliações. Alguns são presos, os seus bens são confiscados, igrejas são incendiadas, igrejas são destruídas e pessoas até são mortas
na luta, nesse combate contra o pecado. Entretanto, Romanos 8,37 nos diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Para o cristão, o mais importante é estar com Cristo. E muitos deles não têm medo da morte. Eles preferem morrer a abrir mão desse valor que se chama amor a Deus. E aqui quero deixar para você um pensamento. Pense como um vencedor. Fale como um vencedor. E viva como um vencedor pela força e pelo poder de Deus. Porque nesse combate nós já vimos que somos mais que vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.